tópico a tópico, viu? Trouxe aqui os tópicos da banca para vocês e a gente vai analisar item a item, trazendo questões que já foi realizado pelo IDECAM, de acordo com o edital de vocês. Eu só preciso que vocês calem a boca para começar a aula. Concurso de segurança pública não é silêncio, é calar a boca. Começando aqui. Compreensão e interpretação de textos e de gêneros variados. Esse primeiro tópico aqui, você pode esperar apenas uma questão. E olhe lá se tiver. Nas provas de 24 não são comuns o IDECAM cobrar texto, tá? O texto pode vir pequeno ou grande, a probabilidade é que vem, pode ser só um parágrafo, teve prova do IDECAM que veio só um parágrafo, teve prova que veio 1,5 página. Para que 1,5 página se ela vai cobrar apenas uma questão de interpretação de texto, do próprio texto? De acordo com o texto, pode-se afirmar isso. Então, pode esperar. Professor, qual é a margem de erro? Para 1. Ou seja, ou é 1, que eu tenho certeza disso, ou são 2. Mais do que isso não dá. Quantas questões são de vocês? 12. Para ter uma questão de interpretação do texto é foda. Não, o texto é enorme. Pronto. Uma dessa. Pode cobrar gêneros variados? O que é que a banca entende como gênero? Tipologia. Ela bota gênero, mas cobra tipologia. Não é comum ela cobrar se é crônica, se é um artigo de opinião, mas está aqui no edital. A gente precisa falar um pouco sobre gêneros, tá? Quando a gente lê isso aqui, a gente dá um toque sobre isso. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais, perguntar se é dissertativo, argumentativo, narrativo. Todo mundo aqui já domina esse conteúdo, já? Diga já. Mesmo mentira, vai. Já. Domínio dos mecanismos de coesão textual. Então, uma dessa é certa. Tipologia textual não é certo, mas pode cair, que está no edital. Domínio de mecanismos de coesão textual. Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição. O que é isso? Anáfora, catáfora, deices, tudo isso que a gente já treinou na revisão passada. E o uso dos conectores. Saber se determinado conector é adversativo, se ele é concessivo e por aí vai. Todo mundo aqui já decorou as duas tabelas, não já? Já. Quer ver como não? Por quanto? É o quê? Por quanto? Por. Errado. É causal. Com quanto é concessivo. Por quanto, causal. Contanto que? Condicional. Oh, rapaz, lembrou, foi a fundo aí, né? Então, reescritura de frases e parágrafos do texto, substituição de palavras e trechos do texto. Aqui pode ser muita coisa, cara. Pode ser sinônimo, perguntar se uma palavra pode ser trocada mantendo o sentido original. Ela pode pedir para reescrever um trecho e perguntar se mantém a correção gramatical desse texto. Aqui pode ser muita coisa. Tudo bem? Para que a gente possa treinar, vou ler aqui o texto com vocês. Eu trouxe um texto aqui da banca da prova. O trabalho escravo moderno, ou trabalho análogo à escravidão, como definido pela legislação brasileira, é mais comum no Brasil do que imaginamos. Esse primeiro período, você definiria como o quê? Como argumentativo, como expositivo, informativo? Acho que não tem nenhuma opinião não, né? Desde 1995, quando começaram as fiscalizações específicas, mais de 50 mil pessoas foram resgatadas nessas condições, embora os patrões, aspas, não fossem penalizados. Por que foi colocadas aspas aí? Na verdade, não é tem tanto ênfase. É uma questão de desacreditar no que essa palavra signifique. Por exemplo, patrão é quem comanda dentro de empresa, pagando os salários devidamente. Ele botou patrão porque, na verdade, não é um patrão, é um explorador. É um dono, que se é escravidão, não é? Em geral, isso começa. Grifo isso, que eu já paquerei com esse isso aí.
Isso está escrito com SS, provavelmente ele é o quê? Anafórico. Mas eu tenho que olhar no contexto. Mas eu não quero perguntar isso. Eu quero perguntar uma outra coisa. Eu não posso perguntar que é uma questão da prova. Deixa quieto. Grifou isso apenas. Continuando. Isso começa com a informalidade e daí vai piorando, podendo envolver condições degradantes. Vamos supor que você não saiba. O que é uma condição degradante? Abriu parêntese para o quê? Vocês estão dizendo, tá? Aí eu vou ler aí, ó. Ambiente insalubre, perigoso, falta de água e equipamento de proteção, comida podre e etc. Antes do etc não tem vírgula, tá, gente? Assim, é facultativo a vírgula. Você sabe o que significa a palavra etc? Traduzindo do latim, et coetera, quer dizer e outras coisas. Como a gente não coloca vamos lá, você está fazendo uma listagem. Aí você diz, comprei laranja, cebola e mamão. Você vai botar vírgula antes desse aí final na enumeração? Não. Então, aconselha-se que não se coloque antes do etc. uma vírgula. Comprei laranja, cebola, limão, etc. Não põe vírgula. Posso colocar a vírgula e está certo? Dizem os gramáticos modernos que pode estar certo. No manual... Não, aí já o i já é demais. Laranja, cebola, limão, etc. Aí a minha pergunta, posso botar uma vírgula ali? Tem gramático que diz que sim. Mas o Senado, eu fui pesquisar no Senado, no site do Senado diz que aconselha-se não colocar. O que é que você entende por aconselha? Evite, né? É que nem aquela canazinha no final de semana numa festa. Posso tomar? Mas não é aconselhável, se você vai dirigir. Não é não, Juninho? Ainda mais indo para Caririaçu. Aquelas curvas de Caririaçu, meu filho, se você for bêbado ali e a 100 por... Dá para ir para Caririaçu a 100 por hora? E de noite, de madrugada? Eu acho que não pega 10 minutos, depois que você sair de Juazeiro, não pega nem 10 minutos. Bora. Tu mora lá, é? Não, mas tu passa por lá. Mas não é? É um pouquinho... mas não dá para ir rápido, não. Vai, voltando lá. Retenção de documentação, não pagamento ou descontos ilegais no salário, servidão por dívida, sequestro, violência. É essencial reconhecer... Opa, eu já vi uma estrutura adverbial aí, ó. É essencial reconhecer? Isso. Boa. Que exige nossa atenção e ação coletiva. Erradicar essa prática desumana é um imperativo moral e uma obrigação para todos aqueles que valorizam a justiça e os direitos humanos. Eu pulei, mas eu pulei essa aí. É essencial reconhecer que o trabalho escravo não é apenas um problema do passado distante, mas uma realidade contemporânea que exige nossa atenção e ação coletiva. Gente, nesse finalzinho eu já vejo uma proposta de intervenção. Eu acho que já tange um pouquinho para a argumentação nesse finalzinho aí. Erradicar essa prática desumana é um imperativo moral e uma obrigação para todos que valorizam a justiça e os direitos humanos. Tem um traço argumentativo aí no final, tá? Vou deixar um minutinho para vocês fazerem essas 5 questões, faça até a 5ª e a gente resolve discutir, tá bom? 3 minutos vocês têm. O que é que vocês marcaram aí na primeira? Perguntou-se o seguinte, o texto define o trabalho escravo. Define. Nós estamos falando aqui sobre a tipologia definição. Qual parte desse texto nos mostra uma definição? Qual vocês marcariam? Letra E. Condições degradantes, ambientes insalubres. Ele está descrevendo o que é degradante. Eu quero que vocês parem aqui um pouquinho comigo. Vamos lá. Quando ele diz aqui em condições degradantes, que condição degradante, já é clara essa palavra para vocês? O que é relação ao trabalho? Uma condição degradante. Abaixo daquilo que é o necessário para ter uma relação de trabalho saudável, correto? O que é um trabalho degradante? Aí eu posso dar exemplos. Eu acho
Eu posso dar exemplos. Quais exemplos? Me diz. Ambiente salubre ou perigosos, falta de água e equipamento de proteção, ele deu exemplos. Vamos partir lá para a questão de número 5, é? Vamos para a quinta. A gente volta já já. Chegou aquele tipo de questão. E decano. Olha para cá. Essa relação que tem entre parênteses expressa uma explicação sobre um termo anterior. Eu não colocaria explicação porque esse termo, condição degradante, está para mim muito claro. Eu sei o que é uma condição degradante. Não é uma coisa inócua, não é uma coisa que está escondida. Eu sei inferir o que é uma condição degradante. Eu não vejo como explicação, mas ali cabe como explicação. B, é uma exemplificação. Ele exemplifica que tipos de condição degradante existem? Exemplifica. Ele enumera várias condições degradantes? Enumera. Está ali, ó, um depois do outro. Ele especifica. Eu não vejo muita como especificação, porque ele está dizendo coisas ao etc. Tanto faz, um como o outro. Eu não vejo, é a única que eu tiraria, especificação. Pode ser uma... Hã? Ele dá exemplos, mas isso não é uma especificidade, porque ele colocou o etc. E por aí vai. Não é esse em específico, são vários. Não é, é a única que eu tiraria. Explicitação é uma coisa que ele mostra. O que é explicitar? É mostrar. O que é uma condição degradante? Ambiente salubre, falta de água, equipamento de proteção. Para mim, o gabarito dessa questão pode ser A, B, C e E. Só não pode ser D. Aí, não. O que é que você faz dentro de uma questão dessa? Eu, como professor de português, digo para vocês, não sei. Porque, primeiro, isso aqui é muito subjetivo. O que é que eu fiz fazendo essa questão? Quero te dizer minha experiência sobre isso. Eu tenho um olhar diferenciado em relação a vocês, porque a minha vida é estudar apenas português. Vocês não, vocês estudam tudo. Então, eu tenho uma especialidade em 18 anos estudando português, e todo ano é a mesma coisa. Então, não é que o meu olhar seja melhor do que o seu. O meu olhar está mais aguçado para esse tipo de questão. Eu olho e digo, porra, eu não sei o que é isso. E não vem dizer, é porque assim o professor ensinou assim, assim o caralho. Isso aqui tem mais de um gabarito. Eu sei. De todas essas, o gabarito da louca da banca deu o quê? B. Ah, professor, eu posso fazer recurso? Pode. A banca vai anular? Não. Mas o juiz anula. Anula apenas para a pessoa que escreveu. Sabe por quê? Porque quando a gente faz o recurso sub júdice, ou seja, a gente explica a questão para o juiz. E o juiz é que diz se está certo e se não está errado. Certo. A banca que se dane. Mas, para você chegar até o juiz, ó, é din-din, meu filho. E só anula a sua. Não é a de todo mundo, não. Todas, eu já disse, só não deixo. Não, mas assim, faz sentido ainda ela ser exemplificação. Mais do que a... Eu acho. Mas pra você, Bom, se fosse você marcando na hora. Não, eu marquei a D aqui. Eu diria, a mamãe disse que... Ó, vamos ver qual é que dá. Mamãe disse que eu queria essa daqui, mas como eu sou teimoso, quero essa daqui. Deu certo, letra B. Vai virar meme isso aí, eu sei. Eu corto. Não, eu vou deixar. 2. Pode. O que quer dizer, etc. E outras coisas. Eu não sei, vocês enxergam diferente? Vocês têm alguma exatidão quando vai responder isso aqui? Não.
Não tem como, cara. Eu queria perguntar para quem fez o diabo dessa prova. Meu filho, senta aqui comigo. Eu não digo quem é você. Vá lá. Eu quero aprender. Eu sou um jumento. Me diga, como é isso aqui? Qual é o raciocínio? Eu duvido, ó. Quando sair a prova oficial, porque o IDECAN libera antes. Quando sair, eu quero ver algum professor teorizando sobre isso aqui, para ver se, assim, tem que apostar na hora, na chincha, antes de sair o gabarito oficial. Bote. Qual é? Me diga antes. E erra. Eu errei? Voltemos aqui, gente, à nossa realidade tangível. A coesão, tá? Aliás, em geral, isso começa. Eu sei que é anafórico, mas a banca surpreendeu e não cobrou isso. Isso começa com a informalidade. O que é que começa com a informalidade, gente? O trabalho escravo moderno. Você não está louco deputado a diferenciar, não, né? Quem foi que fez a? Não, assim. Perguntando o que é análogo. Análogo é em comparação, não é? A palavra aproximado tem o mesmo significado. Não, tem o mesmo significado. E similar também. Eu sei que coincidente é idêntico. Não, não é idêntico. Conflitante não dá conflito. E atroz quer dizer cruel. Caberia atroz? Sim, mas não com o mesmo significado. Então, A ou B, vocês marcariam o quê? É a letra B. Aqui cabe melhor ao contexto, porque ela está pedindo para trocar, não o mesmo significado. Quando a gente diz ou trabalho aproximado à escravidão, fica estranho ao contexto. Agora, trabalho similar cai como uma luva. Letra B. É semelhante. Não. E se fosse igual, seria coincidente. É parecido, comparado a. Gente, o texto mescla trechos de tipologias textuais diversas. O trecho argumentativo reconhece-se em que trecho? Acho que ficou fácil que eu dei alguns detalhes. Qual vocês marcaram aí? Letra A. Quem foi que acertou aqui? Letra A. Boa. Quarta. Embora. Embora é um conector concessivo. Pode ser trocado por qual? Vamos tirar as que a gente sabe? Não pode ser o portanto, porque o portanto é o quê? Conclusivo. Pode pôr na frente. Não pode ser o já que, porque o já que, uma vez que, na medida em que, é causa. De modo que é o quê? De modo que é o quê? Flamenguista já 2. De modo que é consecutiva, é consequência. Contudo é o quê? É adversativo, é letra E. Se bem que é possessivo. Dá para você ir anulando. Você pode não saber o que é o se bem que, mas as outras você deveria conhecer. Mas não conhece. Vamos lá para a próxima. Domínio da ortografia oficial. Atenção. Emprego de letras, emprego de acentuação gráfica e tempos e modos verbais. Gente, atenção aqui, por favor, veja. Domínio da ortografia oficial, a banca tem demonstrado bastante interesse nesse assunto nas provas 24. A gente não vê ortografia, por exemplo, se é atrás com S ou é com Z, se torácico é com X ou C. Esse tipo de questão você não vê presente em 20, 21, 22 e 23. Agora, em 24, a gente tem muita questão de ortografia. Então, provavelmente pode cair uma questão sobre esse assunto, por isso que eu trouxe aqui questões dela, aqui na primeira questão. Vamos analisar aqui com o tio. Diz o seguinte, ó. Vou deixar um tempinho para fazer. São quantas? São 10, Antes da gente fazer, ó, deixa eu só comentar com vocês aqui. Emprego de letras pode tirar. Se é com letra maiúscula ou minúscula, você já domina. Emprego da acentuação, isso aqui já é uma questão lá, já é certa. Emprego de relação e tempos, modos verbais, também já tem uma lá, tá? É uma de verbo, olha que eu acertei a do C às 95%. Uma de verbo,
E eu sei até qual é o mais que perfeito. Uma de acentuação é certa. Domínio da ortografia, eu acho que não vai ter. Mas como está no edital, a gente vai ver. Mas acentuação e tempo verbal, pode ter certeza. Faça aí. Semi-reta. Semi termina com I, reta começa com R. Ou seja, quando for vogal mais consoante, junto e duplico. Tigela é com G ou J? G. Então tá certa, tá certa. Paralisação, tá certo? É com Z ou com S? Aqui é um S. Pode grifar e consertar. Subitem, tá certo? A palavra, quando o prefixo terminar com letra diferente da próxima, o que é que acontece? Separa com hífen, letras diferentes se juntam, iguais se separam. Então, subitem é tudo junto. Subitem. Ah, professor, fica estranho, subitem. E a prova vai perguntar o que está estranho? É o que está correto gramaticalmente. Então, essa está errada. Antirrábica. Anti termina com I, rábica começa com R. Junta-se e duplica o R. Então, isso aqui está certa? Tá. Agora, rúbrica com acento, só sou sua avó. Por mais que eu pronuncie rúbrica, tá errado. É como a pronúncia? Rubrica. O mais forte é o bri. Tá errado essa aqui. Dia a dia, tá certo sem hífen? Tá. Qual foi o outro errado aqui? Torácico, que é com C. Adivinhar, tem esse I? Ou não é adivinhar, não? Tá certo. Privilégio, tá certo? Tá errado, é privilégio. Prestígio, tá certo? Tá, gente, vai estar um J aqui. Pajem é com J? É, pajem é o coroinha, é uma pessoa que leva as alianças para forca, ou para casamento. Chafariz, tá certo? Tá, é com CH e Z no final. Janela. Você vai dar um G aqui em janela. A ganela. Mussarela é com cedilha? Não, gente. Mussarela é com SS, né? Não. Tá certinho. Hesitar é com H? É, letra D. Qual foi o erro da E? Não, canjica tá certo. Giló é com J. E geleia não tem acento. E girafa é com J. É, pelo amor de Deus. Girafa é com J, gente. Eu tô seguindo aqui o colega. Eu botei porque ele disse. Vem aqui, Juninho. Eu sei. Nós vai. Não é nós vai. O rapaz ia chegar e disse, nós vai. Não, ele não me viu, não. Vamos aqui a 2. Traduzindo aqui, está perguntando a parônima. Isso aqui cabe em ortografia também. Qual a parônima foi escrita de forma adequada aqui? Asso frango sempre durante o fim de semana. Meto aço no frango. É, né? Vai estar um espeto. Não, gente, assar é com SS. Nesse sentido, o aço é de metal. Para apressar. Apressar quer dizer o quê? Colocar o preço. Preço não é com cedilha? Então, apressar tá certinho, letra B. Oxente, você errou então. Se disse oxente, adeus. A calda do pudim. Gente, essa calda não é o doce que coloca por cima? Essa calda é feita à base de leite? Muitas vezes é. Lembra de calda, lembra de leite. Leite é escrito com o quê? Com L. Portanto, calda com L é a calda que coloca em cima do pudim. Então, associa, gente, calda, leite. Você vai lembrar que calda,
que é feita com leite, coloca por cima aqui. Ou você pode decorar a cauda com U, que é do cu, que é do cachorro. Não fica acima do furico? É o decora, gente. Cauda com U é com cu. Próximo ao cu. Duvido de você errar. Eu sei que você botou C. Quem foi que botou C aqui? Ah, sei. Aqui é com L. A sela do cavalo estava desgastada. Sela com C é de compartimento. É de cadeia. Aqui é sela com S. O censo será feito em 2025. Censo com S é juízo mental. Censo com C que é a pesquisa do IBGE. Quem foi que acertou aqui a 2? Lembraram mesmo apressar? Ou foi pela eliminação das outras? 3. Está perguntando o quê? Sobre o hífen. Ela teorizou. Ela cobrou teoria do hífen. O prefixo có. A gente aprendeu que o có e ré sempre vai ser o quê, gente? Junto. E está dizendo o quê? Junta-se com qualquer palavra, mesmo se o segundo elemento se iniciar por H, como no caso de coerdeiro, certo. Letra A. Coerdeiro, tudo junto. Vamos à próxima. Vamos comentar as outras. B. O hífen deve ser empregado em nomes compostos com elementos de ligação. Não, o hífen não deve ser empregado. Dia a dia, por exemplo, não tem hífen. Gente, se você for de ser, o negócio está muito feio. Porque tu escrever ex-prefeito assim, velho. E o vice. Letra C não é. C. O hífen não deve ser empregado nas formações de plantas e animais. A gente sabe que é uma exceção da regra. Tem que ter hífen. Os prefixos des e in requerem o emprego do... Não, gente. É tudo junto. Quem foi que acertou essa aqui? Vai por eliminação, mesmo que você não consiga identificar a letra A como gabarito, né? Bom, ela foi boazinha aqui. 4. Qual é a regra de acentuação? Muita gente caiu nessa. Não é o caso de vocês. Sempre que uma palavra for unida com o lá e o ló na regra de acentuação, você deve dispensar esse pronome. Porque parece que essa palavra aqui, usá-las, é paroxítono. Parece. Só que, se você for de paroxítono, não tem mais de uma, tem, seria A e D, que ambas são paroxítono. Então, você já encontraria um problema aí. Então, qual é a regra de usá-las? Se eu tiro las, fica como? Usar. Então, eu tenho o quê? Oxítono terminado em A. Letra A, responsáveis é paroxítono terminado em ditongo. Ninguém, letra B. Oxítono terminado em em. Alguém acertou aqui? Olha, tem pouca gente acertando a questão básica. Não, não é tão básica, tem uma pegadinha aqui. Vocês foram de quê? Que não foi de B? D? Vamos lá. C, doméstico proparoxítona. D, diárias paroxítona. Letra E, mês. É boa, porque usá-las dá para confundir como monossílaba. Igual a mês. Mês é monossílaba, mas usá-las é oxítono. Não foi? Não foi porque confundiu? Faz sentido a letra E, mas está errado. Mas faz sentido o seu raciocínio. Mesmo errado. Próximas. 5ª. Quanto à classificação de tempo e modo, a sentença que apresenta verbo no indicativo pretérito mais que perfeito. Tá vendo a danada de novo no mais que perfeito aqui? É uma tara grande por mais que perfeito. Letra A. Vamos classificar uma a uma. Terão concentrado é um tempo composto. Vimos isso. O tempo composto é formado por ter ou haver mais particípio. É um tempo composto. Eu devo olhar para o auxiliar. Terão não é futuro, gente? É futuro do presente. Pode colocar. Futuro do presente. Então não é letra A. O crescimento da frota de automóveis e motocicletas pode contribuir. Isso aqui é uma aula de verbo.
Aqui, gratuita para você aqui. Gratuita não, vocês estão pagando, né? Pode contribuir a uma locução verbal? É bom que você coloque essa observação aqui, tá? Ó, locução verbal não composta. Não tempo composto, perdão. Não tempo composto. Embora aqui seja uma locução verbal, isso aqui não representa o tempo composto, por quê? Ter o haver mais particípio. Aqui pode estar no presente. Então aqui é presente do indicativo. Os pesquisadores tinham utilizado, formou tempo composto? Vá e ia, porque já era. Vá e ia, porque já era. O que é esse vainha porque já era? É o pretérito imperfeito. Só que pretérito imperfeito não existe nos tempos compostos. O imperfeito vira o quê? Mais que perfeito. Letra C é o nosso gabarito. Alguém acertou? Eu estou prevendo uma dessa aqui. E pode ter certeza, o índice de erro é grande. Professor, não sei do que você está falando. Vai na minha aula 2 de verbo. Você tem lá, você aprende tudo. Revisa enquanto dá tempo. Você só precisa, são 5 aulas de verbo. Você só precisa da 2, que é tempo verbal, e a última, que é voz verbal. Seria bom vocês darem uma olhada em voz. Possivelmente cai voz verbal também, viu? Estou dando se é ativa, passiva. A voz. D. A morte de usuários de motocicleta tem crescido. Tem crescido. É que tempo verbal, gente, aqui? É um tempo composto? É. Existe presente no tempo composto? Isso aqui é o quê? Pretérito perfeito composto. Beleza, acertou, então tá de boa. Próximo. Sexta. Tá de boa. Vá e ia, porque já era. Vá, pretérito imperfeito, tocada tá no particípio. Qual é o gabarito? Pretérito imperfeito, particípio passado, sim. Pensar mesmo que botar particípio passado. Particípio já é passado, filho. Ela botou só para enfeitar. Você sabe que isso aqui confunde a cabeça do candidato. O particípio não expressa outra coisa a não ser passado. Eu vou botar um particípio futuro? Não existe. Mas, beleza, sei. Vocês acertam. Quem foi que acertou isso aqui? Olha, tem menos do que a anterior. O que foi aqui mesmo? Vá e ia, porque já era, são as terminações do pretérito imperfeito. Para você decorar os... Convidava, falava, bebia, comia, tinha, era. Viu esses verbos, essas terminações? Pretérito imperfeito. Mas assim, eu estou falando de uma forma rápida. Veja a aula do verbo 2 do meu canal do Português Blindado. Inclusive, o Português Blindado está com promoção hoje, metade do preço. 7. Vamos, que eu não vendi só 2 versões. Sim. Tá R$60. A versão digital. É, gente. Vai lá só hoje, termina meia-noite. Não, a impressa é 100. Tivera, tá em que tempo? Tivera. Rá. Mais que perfeito. Qual é o gabarito? B. Conseguira. Nessa 8, o IDECAN inovou um pouquinho. Ela estava cansada de cobrar. Estava cansada de cobrar pretérito mais que perfeito, só a terminação. Aí ela vai dizer assim, ó, eu vou inovar. Eu vou cobrar o sentido. Isso aqui é muito importante. O pretérito mais que perfeito é terminado em tinha, havia e irá. Quiser anotar, o pretérito imperfeito são quais terminações? Ra, tinha e havia. Essas são as terminações do pretérito imperfeito. Mas você pode perguntar o seguinte, professor, e qual é o sentido que ela expressa? Um passado que acontece antes de outro. Se quiser colocar o mais que perfeito, é para você ter na ponta da língua.
O que é que o mais que perfeito transmite? Me diga. Passado antes de outro. Já respondi qual é o gabarito dessa questão. Qual é? D. Passado anterior ao passado indicado. Passado anterior, viu isso? Corpo, abraço. É pretérito mais que perfeito. Posso. Ra, tinha e havia. Só que esse tinha e havia tem que vir o quê? Antes de particípio. Não é só tinha, havia, não. Ele tem que estar antes de um particípio. Por exemplo, ó, tinha comido, ó, tinha partido, tinha voltado. Ele tem que vir antes de um verbo no particípio. Saúde, filho. Beba água, meu filho. Beba óleo de... Coma óleo... Beba, né? Óleo de peixe, velho. Ômega 3. Vitamina tá em promoção ali na esquina. São João da Barra, pelo amor de Deus. Não vá nessa não, viu? O pessoal diz que tomar álcool para gripe é terrível. Vai matar, não. Até tomou água sanitária para matar a Covid, né? É. Gente, a oitava é D. Passado antes de outro. As formas cometeram e passaram. Se o verbo tiver no plural, gente, ajude muito você colocá-lo no singular. Eu olhei para cá, diz o seguinte, ó. Dados mostraram que entre as pessoas que cometeram, vamos estar no singular, a pessoa que cometeu, a pessoa que passou, né, no singular, singularize para ficar mais fácil. Cometeu e passou, não estão no pretérito, não estão no passado? Aí a gente vai investigar o finalzinho dele. Esses verbos possuem a terminação do vainha? Vá, i, nha, porque já era? Então não é pretérito imperfeito. Eles possuem a terminação do ra? Ora, se não é mais que perfeito porque não tem irá, se não é imperfeito porque não tem o vainha porque já era, o que é que ele vai ser? Pretérito perfeito. Qual é o gabarito aqui? Perfeito do modo indicativo. É isso. Quem acertou aí? Mas assim, cara, não tem como você adivinhar qual é o gabarito. Ah, eu acertei, mas chutou. Você não sabe. Custa, gente, só 1 hora e 15 minutos de aula de verbo pra você dar certo. E tem gente que bota num e-mail, não bota não que dá ansiedade. Você já tão louco. Você viu a oração de Sueli aqui hoje? Amém, irmão, que a cruz sagrada... Não pode ficar dizendo isso, não. Atenção. A correta ortografia do vocábulo é exime, 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 exime. Aqui ele está fazendo na terceira pessoa do verbo eximir. Eximir quer dizer livrar alguém de alguma coisa. Ou seja, inocentar, isentar uma pessoa de outra. Eximir se escreve como? Exime. Quem acertou? Eu achava ruim, aí eu marquei. Isso se chama assimilação. Às vezes dá certo. Nessa deu. Viu? Boa sorte. Gente, próximo tópico aqui. Atenção. Posso continuar? Atenção. Domínio da estrutura morfossintática. Eu preciso adiantar para vocês o seguinte. Na banca de vocês não tem morfologia. Não tem estrutura e processo de formação de palavras. Então tiramos 40% da prova de vocês. Isso é bom. Só que ela cobrou morfossintática do período. Aqui você vai ver a coordenação e subordinação, aquele período que é enorme. Nós temos
Emprego dos sinais de pontuação, que isso aqui já está lá. Uma, se não duas de pontuação, espero que só um para não lascar vocês. Concordância verbal, sobretudo o verbo haver. Expressões como é proibido, é permitido, vai estar lá. Porcentagem. Tem aula no meu canal sobre isso. Emprego do sinal indicativo de casa. Eu não acredito que caia isso aqui, mas está no edital de vocês. Colocação de pronomes, pode ser que caia. Vou deixar um tempinho para vocês fazerem. Irmãos, termine e a gente corrige. Irmões. Aí tem a de simbologia aí, mal tipo de se. O que é que a gente avalia? Transitividade. Viu o verbo associado ao se, transitividade. Se for VTD, pode variar. Se não for VTD, não varia. Não se viu. Quem vê, vê algo. Ora, ele é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, ele pode sofrer variação. Pergunto, o que não se viu? Problemas. Se problemas está no plural, como deveria ser aqui? Não se viram. Está errada a letra A. B. 1,99 milhões. Está certo isso aqui? Está errado. Como assim, professor? Está errado, não é 99 milhões? Não. O número que importa é só o inteiro, que é o antes da vírgula. Deveria ser como? 1,99 milhão de pessoas saíram às ruas. Aqui o verbo é facultativo. Ora concorda com de pessoas, ora concorda com um. Então tanto faz ali. O problema está em milhões, que não é facultativo. C. Tratou-se. Quem trata, trata de. O verbo é transitivo o quê? Indireto. Verbos que não são VTD associados ao se, não pode fazer plural. Então não vou nem olhar o restante. Tá certo? Mas vamos terminar, né? Tratou-se na sessão de planejamento ministerial, como ela é safada, ela distancia o referente dele. O quê? De assuntos importantes. Mas, professor, o assunto não está no plural? Mas o verbo associado ao se só varia se ele for o quê, gente? VTD. Letra C é o nosso gabarito. Alguém acertou? Pode existir. Existir é o principal desse verbo. Então, o verbo aqui vai para o plural para concordar com o quê? Aqui está errado. Ó. É várias pessoas e é podem. Fazem, pelo amor de Deus, isso aqui é um filme pornográfico. Fazem décadas, como deveria ser? Faz décadas. O verbo fazer indicando o tempo não sofre plural. É isso. Boa, gente. Vamos para a segunda. Mal chegou à sessão extraordinária. Mal chegou é uma conjunção que, gente? O mal temporal. Portanto, oração subordinada, adverbial, temporal. Fora vaiado. Se isso aqui é uma temporal, essa aqui vai ser a minha oração principal. Embora é concessiva, oração subordinada, adverbial, concessiva. Nada mudou, mesmo que. Nada mudou é a minha oração principal, mesmo que é outra concessiva. Adverbial, concessiva. Tem gabarito? B ou C? Adverbial, temporal, oração principal. Adverbial, concessiva, oração principal, concessiva. É B. Qual é o erro da D? Está dizendo que é oração coordenada, né? Tem nada de coordenada aqui. Aqui parecia, né? A C, qual foi o problema? A sindética. Mas as sindéticas não se ligam a subordinadas. B. Próxima. É o símbolo, é? Não. Os pesquisadores identificaram isso. Pelo amor de Deus, gente. Isso, eu tenho aqui, gente. Tá perguntando que tipo de oração é? Não. É uma substantiva. Deu para trocar por isso. O que é que inicia as substantivas? Não, sim. Tá perguntando sim isso aqui. Beleza. Olha para a oração principal. Tem sujeito expresso?
Tem. Se tem sujeito expresso, eu descarto a subjetiva. Resta-nos classificar a transitividade do verbo identificar. Quem identifica, identifica algo. VTD, portanto, OD. Letra A. Tem gente aqui que não está sabendo para onde vai? Porra, que aula é essa? Pessoal, quais são os novatos que estão começando agora aqui, além de vocês? Levanta a mão só para eu saber aqui quem. Vocês estão estudando em casa, não estão? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Tá de boa? Ou tá pensando em botar marmitaria? A de raciocínio lógico já foi mais complicada, né? Vamos fazer aqui logo. A quarta é? Antes disso, eu vou fazer o esquema aqui para representação simbólica. O metano não é uma biassinatura hipotética. Cortei. E sabemos isso. Cortei. Então, já tem aqui. O metano e aqui eu tenho uma coordenada. Eu não vou colocar porque eu vou subir aqui. Então, eu tenho aqui, ó, gente. Se o E é coordenada aditivo, a anterior será uma oca. Então, vou colocar aqui, ó. Oração coordenada assindética, oração coordenada assindética aditiva. E sabemos isso. Está na primeira pessoa, então é objetiva direta. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. A vida na Terra vem produzindo metano por essencialmente toda a sua história. Se bem que, a gente acabou de responder uma questão dessa, se bem que, concessiva. Oração subordinada adverbial concessiva. Tem mais? Antes que é tempo. Oração subordinada adverbial temporal. São 5, né? Acabou. Perfeito. Depois que eu fiz aqui, antes de olhar para a simbologia, eu tenho que lembrar de duas coisas. Primeiro, orações coordenadas mantêm uma relação de dependência ou independência? Independência. Subordinada, como o próprio nome já diz, depende. Então eu vou fazer meu símbolo. Eu vou fazer meu símbolo. Eu sempre faço isso quando estou resolvendo esses caras de asa aqui. Aí eu digo, eu tenho um grupo e eu tenho outro grupo, que são totalmente distintos. Como ela está botando o quê? É triângulo, alguma coisa assim, eu vou fazer o seguinte. Círculo, mas só que pintado. Por que eu tive que pintar esse outro? Para que diferencie da oca. O que é que elas têm de igualdade? O círculo. Ou seja, ser oração coordenada é a semelhança, que se representou através dos símbolos. A diferença entre elas é que ela é assindética e a outra sindética. Eu fiz essa representação através de quê? Cor. Aí eu tenho uma objetiva direta, uma subordinada, adverbial e outra temporal. Se você perceber, não tem principal para elas, não. Eu posso até dizer que essa aqui é a principal dessas três aqui. Aí eu vou dizer o seguinte, eu não posso desenhar círculo, então eu vou desenhar um triângulo. Essa aqui tem alguma coisa parecida? Tem oração subordinada. Então eu vou desenhar um triângulo pintado. E essa última é adverbial temporal, eu vou desenhar um triângulo inverso. Aí, para ela não ficar solta porque são subordinadas, eu posso puxar uma seta. Essas aqui tem essa mãe, só que essa aqui está solta no mundo, é independente. Eu já te dei mais ou menos a resposta. Não dei, não? Vejamos a letra A. Essa simbologia da letra A faz sentido? Pensemos. Se esse quadrado é a oca, eu não posso botar um quadrado dentro dele, porque ela é uma oração que? Independente. E ela botou só duas aqui separadas. Ou seja, está dizendo que todas essas orações são subordinadas à primeira. A seta indica isso. Então não é a letra A. B. Tem poucos, mas são 3 aqui. Tem mais lá, né? São 4. Não, são 4 e uma oca, né? 5 ao todo.
Essa aqui, vamos supor que é a oração coordenada. O que seriam essas duas? A ordem é quebrada. Eu tenho duas subordinadas à primeira, mas essas duas aqui, eu acho que extrapola a quantidade de símbolos. 1, 2, 3, 4, 5. Tem não, né? Tá certo? Tá. Estou dizendo que essa, a primeira é uma coordenada que depende dessa e não depende. Mas eu posso pensar também que essa louca inverteu. Eu posso pensar que essas duas são subordinadas a essa. Mas são 3 subordinadas, não são? Então essa última aqui deveria ter uma seta para essa. Então, letra B não é. Vejamos a C. Letra C faz sentido? Por que não? E está dizendo que todas são iguais. E que essa última depende dessa. Eu acho que isso aqui foi para dizer... Alguém foi de C? Eu estou dizendo isso com a pessoa que fez isso. Mas vamos ver, a letra D faz sentido? O que é isso aqui? A oração principal aqui no meio? A letra E faz sentido? Sentido ela não faz não, mas... É que parece. Ó, veja. A primeira faz mais sentido? Vamos lá. Eu acho que isso aqui é uma coordenada. Vamos supor que é a primeira. Essa aqui é a coordenada. E elas duas estão soltas. Perfeito? Aí eu vou dizer o seguinte. Aqui é um retângulo. Esse símbolo é parecido com esse. É ou não é? Mas tem diferenças entre eles. Esse é igual a esse. Essa tem mais igualdade com essa do que com essa. Adverbial temporal, adverbial temporal. O que justifica os dois símbolos serem iguais com uma diferença de cor. Vocês estão pensando como eu estou pensando aqui? Só que eu acho que essas setas deveriam estar relacionadas a essa, não a essa. Só que não existe perfeição de explicação. Eu fui de E, adivinha qual é o gabarito? Ah, brincadeira, é. Alguém acertou? Porra, ninguém tentou. Não faz sentido não, gente. Mas sentido geral não. Não, mas a que mais faz sentido seria a letra E. Bora. 5. Partindo do conceito de regência verbal. A verdade pede. A verdade pede. Quem pede, pede algo. É VTD. Que se diga, quem diz, diz algo. VTD. Não é letra A, não está dizendo que é bitransitivo, que é direto e indireto. Aqui é só VTD na letra A. B. Convenho isso. Quem convém, convém algo. E aqui é um verbo de ligação. Então já tirei. Está dizendo que são transitivos direto com verbo de ligação aqui não rola. C. Ninguém nega dinheiro urgente, objeto direto, ali. É como se eu dissesse, ninguém nega o quê? Dinheiro. A quem? A alguém, que é o lhe. É letra C, o gabarito. No furi. Sexta. O partido teve que optar. Teve que optar. Teve isso. É uma conjunção integrante? Não, é uma preposição acidental. Ter ou haver mais que mais infinitivo, preposição acidental. Pense na marmitaria, dá dinheiro. 7. Pontuação. Vocês marcaram o que na pontuação? Vamos olhar a letra C, que o colega falou. Todo mundo foi de C? Vamos ver a C, que o nosso horário já estourou. Olho para o seu olhar. Busco perceber para onde mira. Tá certo, são orações coordenadas aqui. Confiro isso. Se sua passada está firme,
Não, gente, mas essa vírgula depois de travessão não rola. Olho para o seu olhar. Busco perceber onde mira. Tá de boa. Não, 2 pontos não pode servir no lugar de vírgula, não. Não, 2 pontos no lugar do ponto. E aqui seria uma explicação. Não está explicando o termo anterior. A letra B não é, não. Letra E. Olho para o seu olhar e busco perceber para onde mira. Vírgula antes de E está sempre certo sem vírgula. Confiro se sua passada está firme o bastante para não tropeçar na travessia. É letra E. Pois não confio nos seus joelhos. O pois, vírgula explicativa, pode ser vírgula ou travessão. Beleza? São quantas aí? Então vou terminar, tá, gente? A presidente, em cerimônia do Palácio do Planalto, sancionou a medida provisória. Onde? Em cerimônia do Planalto. Isso aqui é um adjunto adverbial grande deslocado. E aqui é facultativa porque é uma concessiva. Nem era para ter esse travessão aqui, mas colocaram. Qual é o gabarito aí? As vírgulas isolam locução adverbial deslocada, faltou dizer que é obrigatório, mas está de boa, enquanto travessão indica o isolamento de uma oração adverbial concessiva. Quem foi que acertou aqui? Menos mal. A anterior, alguém acertou? Letra E? Última não. Logo que ficou só, Maria Regina sentou-se. Como não existe palavra atrativa aqui, gente, tanto faz o se. É facultativo. Qual é o caso que é facultativo? É isso que a questão está perguntando. Qual é? Aqui o todos atraiu-lhe. Eu entreguei-lhe. Ou eu lhe entreguei. Letra B é o único caso facultativo. E a 10ª perguntou. Tá pedindo o quê, gente, aí? Aqui não tem crase porque há no singular diante de plural, crase não é a pau. Aliviar a crise. Quem alivia, alivia algo. O verbo é transitivo direto, não pede preposição. Aqui é só um artigo. Vejamos. Vocês marcaram o quê? Não marcaram nada. Substituir áreas por área ocasionará a crase. O que é enviado a. A área é bonita, cabe. Substituir aliviar por causar. Quem causa, causa algo. Vai continuar sem crase. Então, a segunda orientação é que está errada. Substituir áreas por sendo. Aí é que é pior, bicho. Palavra masculina não aceita crase. Letra B não é. Substituir áreas por área. Por área. Sim, dá certo. Substituir aliviar por referir-se. Quem se refere a. Tá certinho. Letra C.